de Frobenius. Ok? Então deixa eu dar algumas definições, né? A gente já viu aqui que uma distribuição, só lembrando, dimensão R, era uma atribuição que pegava cada ponto P na variedade, mandava um subespaço de dimensão R, o espaço tangente. Isso é uma distribuição que é diferenciável no sentido em que ela é localmente gerada por campos diferenciáveis, né? Quer dizer, localmente. Você pode escrever esse espaço vetorial como espaço vetorial gerado por R campos diferenciáveis. Então, isso que é uma distribuição. E aí a gente tinha definido também o conceito de variedade integral, também lembrando aqui a definição. Uma variedade integral era uma subvariedade de dimensão R da N, né? Uma N R contida em M, subvariedade, com a propriedade que o espaço tangente de N em qualquer um de seus pontos é o subespaço da distribuição dado naquele ponto. Então você pensa na distribuição como um campo de planos, por exemplo, e o objetivo é descobrir quando que existe uma superfície que é tangente a esse campo de planos em todos os seus pontos. Bom, sim. Dá para pensar que se elas têm variedades, o teorema de está sempre mergulhado em algum nível. Dá para pensar, sei lá, uma distribuição como uma função nas Grassmannianas, R Grassmannianas desse R. Com algumas restrições, porque você quer que o espaço seja tangente a M, né? Então, se você tem uma variedade aqui, dentro dela ou seja, você quer pensar na distribuição como uma função que toma valores na Grassmanniana, né? Você pode fazer isso intrinsecamente usando o conceito de Grassmanniana de uma variedade, que é a coleção de todos a Grassmanniana de dimensão R de uma variedade N é a coleção de todos os subespaços de dimensão R tangentes a M. Aí você pode pensar nisso como Grassmanniana. Se você joga no Rn e quer pensar numa Grassmanniana aí você tem que colocar a restrição que o espaço tem que ser tangente ao M, né? Certo. Grassmanniana, em particular, é um exemplo de fibrado em que a fibra não é um espaço vetorial. Acho que mais para frente a gente vai analisar fibrados mais gerais. Então, o primeiro objetivo é encontrar uma condição necessária para que essa variedade integral exista. E aí a ideia é provar a seguinte proposição. Digamos que eu tenha N uma subvariedade, ou seja, N uma subvariedade. E digamos que eu tenha dois campos, sejam X e Y, campos de vetores tangentes à variedade maior, com a propriedade que nos pontos da subvariedade N, eles são tangentes a N. Sejam X e Y aqui, tais que para todo ponto P de N, a gente tem que o X de P e o Y de P pertencem ao tangente da N. Então, o mesmo vale para o colchete. Então, colchete XY num ponto Q vai pertencer ao
ao tangente da N para todo Q. Vou colocar P aqui mesmo. Tá certo? O desenho. Você tem uma subvariedade aqui, você tem dois campos x e y. Mas aí se você pede que ao longo da subvariedade eles sejam tangentes, então o colchete preserva essa tangência dos campos aqui. Talvez vocês tenham até visto alguma coisa parecida no curso, mas vou fazer a demonstração aqui. Então está claro o enunciado aqui? Então o colchete de campos tangentes a N é tangente a N também. Então a demonstração pode ser feita assim. Eu vou pegar aqui um ponto da minha subvariedade N. Por definição de subvariedade, eu sei que existe uma carta que vai levar a subvariedade no hiperplano, num plano aqui, né? Certo? Eu sei que esse tipo de carta sempre existe, por definição de subvariedade, né? Então, vamos escrever isso. Dado um ponto P, uma variedade N, eu sei que existe um difeomorfismo. Eu vou chamar de φ, que vai de U contido em M, em V contido no Rn. Difeomorfismo de uma vizinhança U de P em alguma vizinhança V da origem, por exemplo, tal que a imagem da subvariedade naquele aberto N seja exatamente a interseção do V com o plano, digamos que o V contém a origem, né? Eu tenho aqui dimensão R, então esse vai ser o plano das coordenadas x1, xr, e esse é o plano das coordenadas xr mais 1, xn. Portanto, a imagem aqui está contida no conjunto dos pontos onde as últimas coordenadas são iguais a zero. Está claro isso? Então aí você passa agora a ter um problema sobre campos de vetores num aberto do Rn, que quando restritos a esse plano xr mais 1, xn igual a zero, são tangentes. Aí você calcula o colchete e checa que o colchete também é tangente. Então a gente pode escrever os campos em coordenadas, nessas coordenadas. A gente escreve, então, o campo X vai ser, digamos, uma combinação linear com coeficientes AIs. O campo Y vai ser combinação linear, digamos, com coeficientes BIs. E o campo colchete, a gente sabe escrever a fórmula do colchete, vai ser o quê? Isso aqui também vai ser uma combinação linear, né? AI, BJ, derivada de BJ com relação a XI menos BI, derivada de AJ com relação a XI, tudo isso vezes o D dxJ. Tá certo isso? Essa é a fórmula do colchete. Bom, mas a gente sabe então que os campos x e y são tangentes à subvariedade N, né? Portanto, quando vistos aqui nesse sistema de coordenadas, nesse conjunto aqui amarelo, né? As últimas coordenadas dos campos x e y têm que ser iguais a zero. Eles são tangentes aqui
subvariedade amarela. Como o x e o y são tangentes a n, né? Ao longo de n, é claro. Temos que usar is quando restringo a subvariedade dada por aquele plano, ou seja, quando as últimas coordenadas são iguais a zero, e os bis também, quando as últimas coordenadas são iguais a zero, esses coeficientes se anulam para todo i maior que r, né? Certo. Ou seja, naquela subvariedade, o x e o y tem que ser uma combinação linear do d de x1 até o d de xr. Bom, mas então isso implica que, portanto, se isso acontece, então eu também tenho que a derivada, posso agora derivar com relação a essas primeiras r variáveis, né? Concluo então que a derivada do AJ com relação ao xi, quando as últimas coordenadas são iguais a zero, também dá zero, né? Isso se o J for um desses índices aqui, ou seja, se o J for maior que o R, e se o I for uma das primeiras R variáveis, ou seja, se o I for menor ou igual que o R. Certo? E agora é só olhar o colchete, né? Logo, quando você olha para o colchete, você vai perceber que existem dois casos aqui, né? Você pode escrever vou olhar para o colchete agora, calculado num ponto desse tipo. Num ponto da subvariedade, aí você divide a soma em dois pedaços, de acordo com o J ser menor ou igual a R, ou ser maior que R. Os coeficientes aqui, lembrem que são a I, D. Aqui tem uma soma em I também, né? Então aqui a soma em I. Menos BI. Tá certo isso? Mesma coisa aqui, né? Menos BI. Tudo igual. Agora é só analisar o que acontece. Será que é isso que eu queria fazer, não? Acho que não era bem isso que eu queria fazer, não. Talvez eu tenha que decompor o I, não? Vamos voltar um pouco aqui e analisar aqui direto, né? Então tem essa soma aqui, o que vai acontecer? Se eu estou analisando os pontos da subvariedade. Então, se o I for menor ou igual a R, eu já tenho que, ou melhor, desculpe, se o I for maior que R, né? Eu já tenho que esses coeficientes são iguais a zero. Então, esses termos vão se cancelar. Mesma coisa para os BIs. Então, é suficiente olhar para I menor ou igual que R. Mas quando I é menor ou igual que R, né? Eu estou olhando aqui para uma derivada com respeito a uma das primeiras R variáveis. Então, concluo que esse coeficiente aqui vai se anular se o J for maior que R. Ou seja, a conclusão é que só vão sobrar os termos em que o J é menor ou igual a R. Então, posso até aproveitar isso que eu escrevi, então, né, e observar que esse termo aqui vai se cancelar. Certo? Porque esse termo aqui você divide... O J é sempre maior que R, né? Então, você divide no caso em que o I é menor ou igual a R, e aí essas derivadas se cancelam, e o caso em que o I é maior que R, esses coeficientes se cancelam. Então, tudo aqui se cancela.
Isso implica que o colchete naqueles pontos da subvariedade é uma combinação linear dos DDXJ, onde o J vai só até R. Né? Isso aqui é tangente ao N. Certo? Para essa demonstração, ou seja, o colchete de dois campos, o colchete preserva a tangência de subvariedades. Muito bem. Então, essa é uma condição necessária. Qual é a condição necessária? Vamos escrever aqui, né? Digamos agora que eu tenho uma distribuição. Então, deixa eu colocar aqui para o corolário desse lema. Digamos que seja D uma distribuição. R dimensional. Tá? E suponha que existe uma variedade integral passando pelo ponto P. Suponha que existe uma variedade integral N que passa por P. Passa por um determinado ponto P fixado. Então, dados quaisquer campos de vetores x e y que pertencem a D. Eu tinha introduzido essa notação na aula passada. Né? Você disse que um campo pertence à distribuição se em cada ponto ele pertence ao plano da distribuição daquele ponto. Então, dados quaisquer campos de vetores x e y pertencentes a D, temos que o colchete de x e y no ponto P fixado pertence ao plano daquele ponto. Isso é um corolário imediato, né? Porque se os campos são tangentes à distribuição D, então sobre a variedade integral eles são tangentes a essa folha, né? Essa subvariedade integral N. Então a proposição implica que o colchete dos dois campos vai ser tangente à folha. Certo? Que, por outro lado, é tangente à distribuição por definição. Certo? Então, um corolário imediato da proposição. Você diz que uma distribuição é involutiva se ela satisfaz essa propriedade em qualquer ponto. Ou seja, definição. Você diz que uma distribuição D em M é involutiva se para quaisquer campos de vetores tangentes a D, vamos colocar assim, se vale o seguinte, né? Toda vez que você tiver dois campos de vetores tangentes à distribuição, o colchete também é tangente à distribuição. Ok? Então, toda distribuição que almeja, né, possui a propriedade de que em cada ponto passa uma variedade integral, tem que satisfazer essa propriedade, tem que ser involutiva por causa do corolário. Tá certo? Então, é uma condição necessária. Bom, alguém sabe dar um exemplo de uma distribuição que não é involutiva? O que acontece se a distribuição tiver dimensão 1, né? Vou fazer um exemplo anterior aqui. Digamos que D tem dimensão 1. D é uma distribuição
Uma observação unidimensional. Tá certo? Então significa que ela é, você tem o que ela é? Ela é um campo de retas, né? Por cada ponto você escolhe uma reta. E aí você pode então descrever esse campo de retas por um campo de vetores X. Então, se você quer checar que ela é involutiva, você tem que fazer o colchete de dois campos de vetores que pertencem à distribuição. Um campo de vetores vai pertencer à distribuição somente se ele for um múltiplo desse campo gerador aqui. Vamos mudar o nome para não confundir. Vamos dizer que é Z. Tá? Então, você vai testar o colchete para x igual a f vezes z e y igual a g vezes z. Né? É como você faz o colchete disso daqui. Quanto é que dá isso? Vai dar fz aplicado a g menos gz aplicado a f vezes z. Porque o colchete de z por z dá zero. Certo? Mas isso aqui é novamente um múltiplo de z, né? Pertence à distribuição. Então, toda distribuição unidimensional é involutiva. Isso não é surpresa porque a gente sabe, pelo teorema das EDOs, que dado qualquer campo de vetores, né, por cada ponto passa uma curva integral. Né? Então, a gente já, pelo corolário, essa distribuição tem que ser involutiva. Muito bem, então, vamos passar para o caso seguinte. Digamos que eu estude distribuições da dimensão 2, no R3, por exemplo, campos de planos no espaço tridimensional e pergunto se sempre passa uma superfície. Alguém pode me sugerir um exemplo de uma distribuição 2-dimensional em R3? Interessante. Eu tenho que dar o plano D que passa num ponto x, y, z, né? A maneira mais fácil de definir uma distribuição, uma das maneiras mais fáceis, né, de dar uma distribuição é dar os vetores que geram ela. Então, precisa escolher dois campos de vetores. Tá? Então, vou botar isso aqui como o span de dois campos de vetores. E aí, alguma sugestão? A gente pode começar com a coisa mais simples possível e dar uma perturbada. A mais simples possível seria pegar o d de x, d de y. Só que essa aqui é involutiva, né? Porque por cada ponto do R3 tem um plano horizontal que é tangente a essa distribuição. Então a ideia agora é dar uma perturbadazinha nessa distribuição aqui para que ela deixe de ser involutiva. Você pode acrescentar aqui no segundo vetor um múltiplo do ddz. Tá? Novamente, se eu deixar o coeficiente constante, isso aqui vai continuar sendo involutivo. Tá? Então, tem que colocar aqui uma função, por exemplo, eu boto a função x, coordenada x. Certo. E aí você checa, então, que o colchete do ddx pelo ddy mais x ddz, quanto que dá esse colchete? O colchete aqui dá zero, né? Essa derivada vai agir sobre o x, vai sobrar o ddz, né? E os coeficientes aqui são constantes, então a derivada dá zero, fica só o ddz. E esse vetor aqui não está, né, no espaço gerado pelo ddx, ddy mais x ddz.
certo? Então, esse é um exemplo de uma distribuição que não é involutiva, né? Portanto, D não é involutivo. Geometricamente, esse plano, você pega o plano horizontal e dá uma inclinada nele de acordo com a função x, né? De acordo com a função altura x, você vai dando uma inclinada. Então, esse é um exemplo de um campo de planos no R3 que não tem em nenhum ponto você consegue encontrar uma superfície que é sempre tangente aos planos. Ok? Alguma pergunta aí? Então, o que o teorema de Frobenius diz é que vale a recíproca. Ou seja, essa é a obstrução. Então, o teorema de Frobenius ele diz que seja... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou... Seja D uma distribuição. Vou colocar de maneira mais sintética aqui. Toda distribuição involutiva é completamente integrável. Completamente integrável. Eu acho que eu defini aqui o que é completamente integrável, mas só para confirmar aqui, isso significa que, ou seja, isto é, para todo ponto por todo ponto de M passa uma variedade integral. Ok? Então, essa é a recíproca. Se uma distribuição é completamente integrável, ela tem que ser involutiva, pelo que acabamos de ver. Vale a recíproca, portanto, esse é o critério a checar, né? Alguma dúvida? Então, antes de provar o teorema, vamos explorar um pouco mais as propriedades do Colchet. Entender um pouquinho mais o que o Colchet significa. Então, é útil usar o seguinte lema, né? Deixa eu ter certeza que eu escrevo as coisas de maneira correta. Φ menos T estrela de Y. O colchete de dois campos pode ser calculado assim, né? Ele é o limite, quando T tende a zero, de φ menos T estrela de Y menos Y dividido por T, onde o φt é o fluxo gerado pelo campo X. Fluxo. Vocês já viram isso no curso? Mais ou menos? Vou só, então, mais ou menos esboçar a prova, né? Primeiro, o que significa isso, né? Então, vamos colocar aqui a definição, né? O que é o... Isso aqui é o que se chama de push forward, né? Se você tem um difeomorfismo F, digamos que F é um dífeo e X é um campo de vetores, então o push forward do campo X pelo difeomorfismo F é um campo de vetores, né? Tal que no ponto P, vamos ver aqui. Você quer definir... A ideia é que você está
mandando para frente o campo, né? Então, você tem aqui um ponto P, você está mandando para frente pela F. Então, no ponto P, você vai olhar então para o que acontecia no F a menos 1 de P. Então, no F menos 1 de P, você tinha um campo, X, né, que você vai agora mandar pela derivada de F. O resultado vai ser um campo de vetores tangente em P, né? Então, isso aqui é a derivada da F no ponto F a menos 1 de P, aplicado ao campo X no ponto F menos 1 de P. Que é o que se chama de push forward. De maneira parecida, você define o pullback de um campo. Certo? A ideia, no pullback você faz o contrário, né? Você olha para... Você traz de volta. Então, você olha para o que acontece para frente. Tem um campo X. Aí o pullback seria o campo que nesse ponto aqui me dá a... Teria que olhar para a derivada de F é menos 1, não é isso? No ponto F de P, aplicado ao X em F de P. Então, isso que é o push forward, né? E uma maneira de checar essa fórmula aqui é lembrar que um campo é uma derivação que age sobre funções. Então, você olha para o que acontece quando você aplica esse campo de vetores a uma função f aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ou seja, digamos que f seja uma função, né? Vamos mudar aqui a notação, tá? F agora é uma função. Função de classe infinito. Como é que eu posso escrever a ação desse campo aqui sobre a função f? Estou derivando f com relação a esse vetor, né? Então, isso aqui, vamos só fazer um desenho aqui para não confundir, né? Então, aqui está o meu ponto, estou derivando a f aqui, né? Então, como isso aqui é o push forward pela φ é menos t, eu vou estar, então, se esse ponto é P, esse ponto aqui vai ser o ponto φt de P. Tá certo isso? Que é mandado pela φ é menos t no ponto P. Aí você pega aqui um campo Y, e aí aquele vetor no ponto P vai ser a imagem pela derivada de φ menos t aplicada a esse y aqui. Então, se eu quiser derivar uma função f com relação a essa direção, você pode pegar uma curva que é tangente a esse vetor, mas aí o que você faz é, você pega uma curva tangente a esse e olha para a imagem dela pela φt. Isso vai ser uma curva tangente a esse vetor aqui. Então, o que eu estou fazendo então? Vamos ver se a gente consegue acertar aqui, né? Então, eu estaria olhando para... Isso aqui é o y. Essa derivada da f com relação a esse vetor aqui é a mesma derivada da f composta com φ menos t, né? Ao longo desse campo aqui. Então, o y vai aplicar no f composto com φ menos t. Mas aí você tem que lembrar que quando você faz isso aqui formalmente é uma função definida na vizinhança desse ponto aqui embaixo. E você queria obter uma função definida nesse ponto aqui em cima, né? Então, você tem que aplicar o φt, né? Tá? Só usando a definição de derivada de uma aplicação, que é aquela transformação que pega o vetor tangente de uma curva e manda no vetor tangente da curva imagem.
Só isso que eu estou usando e tendo cuidado aqui com os domínios dos objetos. Então, quando você faz esse limite aqui, quando t, vamos colocar primeiro aqui assim, né? Se eu pegar esse vetor e aplicar a uma função f, eu posso escrever isso assim. Esse cara aplicado a f é dado por aquela expressão ali. Certo isso? Menos y de f. E agora, o que eu faço? Lembra que eu quero relacionar isso com o colchete, né? Só fazer uma observação. Quando eu estou tomando esse limite aqui, esses vetores são vetores no mesmo ponto P, tá? Então, isso aqui é um limite usual de vetores num espaço vetorial. Tá? Tudo calculado no mesmo ponto. Bom, aqui você pode introduzir um termo aqui para ajudar a interpretar isso. O que você pode fazer é subtrair, por exemplo, o y de f composto com φ t, e aí você soma de volta. Certo. Ok? E aí, na hora que você tomar o limite, agora você tem que só analisar o que acontece quando você toma o limite. Quando t vai para 0, de f. Você vai olhar então para essa primeira parcela aqui, né, dividida por t. O que você percebe é que se eu pegar o f composto com φ menos t, menos f dividido por t, tomar o limite disso, quando t vai para 0, quanto que dá isso aqui? Como? Derivada de f. A derivada de f aplicada ao tangente a essa curva aqui. Não é isso que você quer dizer? Mas qual é o tangente dessa curva? Você tem um ponto P aqui, aí você está olhando para a curva φ a menos t de P. Qual a vetor velocidade dessa curva? X? Menos, acho que é menos x, né? Menos x, né? Certo? Menos x. Porque é por causa do menos t aqui, né? Esse vetor aqui é o menos x. Então, isso é o menos x aplicado a f. Certo? Também é o menos df aplicado a x, né? E aí, por outro lado, você está aplicando o y por fora, né? Então, fica menos y de x de f. O φt aqui não vai alterar a conta, porque o φ0 é a identidade, né? Tá? Então, no limite, isso dá identidade. Então, fica menos y de x de f. Agora, você olha para esse outro termo aqui, é parecido com isso. Você está pegando essa função, calculando em φt de p, subtraindo o valor em p e dividindo por t. Agora sim, essa curva tem como tangente o vetor x. Né? Então, você está derivando essa função aqui ao longo de x. Parece com um sinal mais x de y de f. Então, isso aqui é o colchete. Ok? Então, o colchete pode ser visto como esse limite aqui. Né? Tem a ver também com a derivada de Lie, né? Ok, então deixa eu escrever uma proposição então sobre o colchete. Uma proposição que vai usar aquela fórmula ali. A proposição diz que são equivalentes
as seguintes afirmações. A primeira afirmação é que o colchete é zero. A segunda afirmação é que o campo Y é invariante pelo fluxo do X. Certo? Significa dizer que o push forward pelo fluxo de X do Y é o próprio Y. E terceiro, que os fluxos comutam. Φt composto com Ψs é igual a Ψs composto com Φt para todos os S e T, onde isso estiver definido. Aqui, claro que o Φt e o Ψs são os fluxos de X e Y, respectivamente, né? Então, na prática, isso diz que a propriedade de que os fluxos de dois campos de vetores comutam é equivalente ao colchete da zero. É isso que o colchete mede. O colchete mede essa não comutatividade de andar na órbita de um, depois na órbita do outro, e na órbita do outro, na órbita do um. No exemplo que a gente fez aqui, esses dois campos de vetores, se você anda em um pelo outro, depois o outro pelo um, os resultados são diferentes. Certo? Ok, então vamos fazer a demonstração da proposição. Você pode começar a imaginar que isso tem a ver com o teorema de Frobenius, porque você quer gerar superfície. E a distribuição é dada em termos de campos de vetores. Digamos que você tenha dois campos de vetores, como é que você poderia pensar em gerar superfície? Você poderia pegar o ponto P, aí aplicar o fluxo de X, depois aplicar o fluxo de Y. Tem esses dois parâmetros aqui que geram uma superfície. Né? Mas você vai ter um problema se, quando você fizer a mesma coisa na ordem oposta, os resultados derem diferentes. Então, tem tudo a ver com Frobenius. Né? Então, vamos provar aqui a proposição. Provar que 1 implica 2. Com que 1 implica 2... Você tem esse campo de vetores aqui na variedade, basta mostrar que a derivada dele é zero. Porque o φ0 é a identidade. Né? Então é só isso que a gente vai fazer. Então, se você pegar a derivada no tempo t igual a t0 desse vetor aqui, isso aqui é por definição de derivada, é o limite do φ de t0 mais t estrela de y menos φ t0 estrela de y sobre t, quando t vai para zero. Só que aí o push forward do φ t0 sai aqui, porque isso aqui é o φ, como isso aqui é um fluxo, né? O φ t0 mais t é o φ de t0 composto com φ t. Então, a derivada dessa transformação vai ser a composição das derivadas. Então, posso tirar o φ t0 aqui, colocar em evidência, φ t0 estrela, e eu vou ficar então aqui com φ t estrela de y menos o y dividido por t. Mas eu olho a definição, a fórmula para o colchete que a gente acabou de derivar. A única diferença é que aparece um sinal de menos aqui, né? Então, esse limite aqui é exatamente o colchete do menos, é menos o colchete, né? Mas como eu estou supondo que o colchete é zero, isso aqui dá zero, né? Certo? Então, em cada ponto P, se eu penso nisso como uma curva de vetores tangentes naquele ponto, essa curva tem derivada zero, portanto ela é constante. Quando t é igual a zero, isso é a identidade. Provamos 2. Aqui 2 implica 3. Vou passar para cá. Dois implica 3.
é que a gente faz? Então, eu vou supor que eu tenho que um campo é invariante pelo fluxo da x, né? E quero provar que os fluxos comutam. Então, a ideia aqui é simples. O que você faz é você tem dois campos de vetores que são iguais. Então, os fluxos desses campos de vetores têm que ser iguais também. Então, aí você pergunta qual é o fluxo do push forward. Tá? Então, é só interpretar, observar que o fluxo gerado pelo push forward como é que a gente analisa isso? Vamos fazer o desenho aqui, né? Eu quero saber, se aqui está meu ponto P, eu quero saber qual é a curva integral desse campo ali, né? Aqui no ponto P. Então, como esse é o push forward, eu vou olhar aqui então para o φ a menos t de P, não é isso? Que ele é mandado por φt nesse ponto aqui. Aqui tem um y. E aqui vai ter então, pela derivada, push forward. Então eu sei que uma curva que vai ser tangente a esse vetor aqui, em cada um dos pontos, vai ser simplesmente a imagem, né, por φt da curva que é tangente a esse cara aqui. Certo? Então o fluxo desse campo, né, se eu quisesse olhar agora para, vamos chamar de alfa, né? Se eu quisesse saber quem é o alfa S de P, olhando a órbita do push forward, o que eu faria olharia o ponto φ menos t de P, aí eu ando aqui agora tempo S ao longo do fluxo do Y, que eu chamei de psi, né? Vou chegar aqui, depois eu aplico φt de novo. Então o fluxo daquele push forward é φt psi s φ menos t. Isso aqui, φ t psi s φ menos t em S. Então, como a gente está supondo que esse é exatamente o mesmo campo que o campo Y, temos que aquele fluxo ali tem que ser o fluxo do Y. Ou seja, tem que ser igual ao psi S. E aí acabou, né? Só aplicar o φt de um lado aqui. Finalmente, que 3 implica 1. Também vai ser simples, né? Que 3 implica 1, bom, você está supondo que os fluxos comutam. Então, em particular, você tem essa identidade. Está supondo que o φt composto com psi é igual a psi composto com φ menos t. Então, isso implica que esses fluxos são iguais a φt, isso, obrigado. φ menos t é igual a psi. E aí, o que eu posso, então, afirmar agora? Como? É que os campos são iguais, né? Ou seja, vale a recíproca. Se os fluxos são iguais, os campos são iguais também. Então, como essas transformações formam o fluxo do push forward, né? A gente tem que o push forward de y igual a y. E aí significa que posso derivar, né? Significa que essa derivada é zero, só que essa derivada aqui é menos do sinal, né? É o colchete. É o que a gente queria provar, tá? Então, essas três propriedades são equivalentes, ou seja, os fluxos comutam somente se o colchete é zero. Uma pergunta até aí? Então, agora a gente pode provar o teorema de Frobenius.
Ok. Então vamos provar o teorema de Frobenius. Prova o teorema de Frobenius. A prova é basicamente usar... É EDOS, essencialmente, né? A gente tem que trabalhar um pouquinho para arrumar as coisas, mas a gente vai usar só esses fluxos. Então, o que você faz é o seguinte. Você sabe que toda distribuição é localmente gerada por certos campos de vetores. Tá? Então, dado um ponto P em M, né? Lembra o enunciado, né? Estou supondo que a minha distribuição é involutiva. Quero provar que por todo ponto passa uma variedade integral. Então, eu pego um ponto P qualquer, seja P um ponto de M. Então, eu sei que existe um aberto U contendo P. Tal que nesse aberto, para todo Q no aberto U, vale que a distribuição no Q é o espaço vetorial gerado pelos vetores que eu vou chamar de x1, xr. xr de Q, onde o x1 e o xr são campos de vetores diferenciáveis no aberto U. Ok. Muito bem. Bom, posso supor também que esse aberto é um aberto coordenado. Isso aqui é que vem de uma carta, né? Coordenado. Então, eu posso escrever esses campos de vetores que geram uma distribuição em termos dos campos canônicos do sistema de coordenadas. Então, escrevemos o campo xi vai ser, então, a combinação linear com coeficientes a e j dos d de xj, onde o j aqui varia de 1 a n, que é a dimensão da variedade. E o i varia de 1 a r, né? Tá certo? Agora, como eles... Isso me dá uma matriz R por N, né? Como esses vetores aqui são linearmente independentes, né? Eles têm que gerar um espaço vetorial de dimensão R, né? Eu sei que essa matriz R por N aí vai ter posto R. Né? Então, se eu olhar para essa matriz aqui, R por N, matriz dos coeficientes A e J, eu posso, mudando a ordem, mudando as letras aqui, os índices das variáveis, eu posso supor que o pedaço aqui, R por R, é invertível. Então, reordenando as variáveis, né? Se necessário, podemos supor que o determinante da matriz A, onde eu estou olhando agora só o pedaço R por R, é diferente de zero. Então, ela tem uma inversa. Quer dizer, qual é a dificuldade aqui, né? A dificuldade é que, por enquanto, eu só sei que o colchete de dois desses campos vai ser uma combinação linear, novamente, desses campos. Porque a minha hipótese é que a distribuição é involutiva, ou seja, o colchete de campos tangentes é tangente. Mas isso não significa que esse colchete dá zero. Então, um truque é encontrar uma maneira de trocar a base por outra que tenha colchete zero. Certo? E a gente vai fazer isso olhando para a inversa dessa matriz. Então, a gente chama a inversa de B. Ou seja, B e J, a matriz inversa da matriz A
e J em cada ponto. Tudo isso é local, né? Quer dizer, quando eu faço esse reordenamento aqui, eu tenho que diminuir talvez um pouquinho a vizinhança. Se o determinante é diferente de zero num ponto, ele vai ser diferente de zero numa vizinhança pequenininha em torno daquele ponto. Vou chamar essa vizinhança de V. Ok. Então aí a gente define uma nova base. Definimos o y vai ser a combinação linear dos b e j xj. J de 1 a R. Vamos ver se isso aqui funciona. Quando você escreve a definição a fórmula para o xj, né? Isso aqui era a combinação linear de AJK D dxk, onde o K varia de 1 a N. Não era? Mas então o que eu tenho aqui é um produto de matrizes, né? Isso aqui eu posso escrever como... Primeiro eu pego o pedaço até o R, quando o K vai de 1 a R. E aí eu fico então com essa soma em J de 1 a R também, de B e J a JK, D dxk. E eu tenho um outro pedaço aí, que vai do R mais 1 ao N. Esse pedaço aqui não me interessa, certo? Não me interessa. Vou chamar de C e K. O que me interessa é que agora eu estou com um produto matricial de B por A, que é a identidade. Logo, aquela expressão se simplifica. Eu fico, então, que, portanto, os y's são iguais ao d dxy, que é o que sobra daqui, né? Isso aqui vai ser a matriz de identidade. É o delta de Kronecker, delta I K. Então, só sobra o d dxy, mais uma combinação linear dos últimos vetores. Tá certo até aí? Então, como os y's, né, são obtidos a partir do x por uma matriz invertível, eles também são uma base da distribuição. Isso aqui implica que a distribuição também é o span dos y's. Tá. E agora tem uma vantagem. Quando eu faço o colchete do yi pelo yj, né, então isso implica que colchete do y pelo yj. O que é que eu posso falar sobre isso? Você usar essa fórmula aqui, né? Quando eu faço o colchete do d dxy com d dxj vai dar zero. Os colchetes de campos coordenados sempre zero. Então, não me interessa direito exatamente quais são os coeficientes, mas eu sei que vai ser uma combinação linear dos vetores d dxk, onde o k varia de R mais 1 a N. Isso aqui é uma combinação linear de certos coeficientes, que eu chamo de D e J, K. Mas o que importa é que essa soma está começando no R mais 1. E agora o que a gente faz agora? Da base do y, né? Ou seja, agora a gente usa a hipótese. Como a distribuição é involutiva, né? Como D é involutiva, a gente sabe que podemos escrever esses colchetes como uma combinação linear dos y's. Talvez com um outro coeficiente aqui.
certo? Só que se você iguala as duas fórmulas, né? O que você conclui? De um lado aqui você tem o lado esquerdo, é uma combinação linear só dos últimos vetores, né? Por outro lado, cada YK traz aqui no seu início, né? Um vetor ddxi onde o i varia de 1 a r. Então, essa fórmula aqui só é possível se os coeficientes forem iguais a zero. Então, você escreve, se você quiser ser mais explícito, você vai ter de um lado uma soma assim, k a partir do r mais 1, do outro lado você vai ter o k de 1 a r de uma coisa que aparece aqui o ddxi, e mais uma soma aqui a partir do r mais 1. Mas aí se você iguala os coeficientes dos ddxis para i de 1 a r, né? Que é k, né? Você vai ver que os coeficientes têm que ser iguais a zero. Isso implica que o colchete é zero. Então isso é um truque para passar de uma base qualquer para uma base de campos comutativos, usando que a distribuição é involutiva. Ok, então sem perda de generalidade, eu posso supor que os campos agora são comutativos. Então, o que a gente conseguiu até agora é que a gente conseguiu escrever a distribuição como o gerado por esses campos y1, yr. E eu posso, então, se eu escrever agora, se eu chamar de φ, t, i, o fluxo gerado pelo yi, isso aqui comuta com φ, s, j. Para todos i, j de 1 a r, todos os s e t, onde estou chamando de φti o fluxo gerado pelo yin. Tá certo? Então agora a gente pode usar aquela ideia, né? Eu posso agora, se eu quiser construir a minha superfície integral pelo ponto P, posso definir então, pego o ponto P, ando pela órbita de um campo, ando pela órbita do outro, né? E aí isso produz uma superfície com a mesma dimensão que a dimensão da distribuição. Então como é que a gente faz? Então agora a gente definimos então, vamos dar uma letra para isso. Eu já usei F aqui, não? Usei F ali, né? Sei lá. H. H vai pegar então R parâmetros, né? T1, TR, e o que ela vai fazer é, vai pegar o ponto P, vai andar tempo TR no fluxo do YR, depois assim sucessivamente. T1, 1. Certo. Então, é isso que ele está fazendo. Está aqui o ponto P, você anda de um lado aqui, depois anda no outro. E aí não interessa a ordem, porque se você andar primeiro no outro campo e depois no primeiro, você volta no mesmo cara. Exato. Então, essa é uma aplicação que está definida para tempos que estão muito, muito próximos da origem e que toma valores na variedade. Certo? Ou seja, o H ele está definido num disco, né? Não é boa essa notação, não. Uma bola de dimensão R, né? De raio epsilon aqui na origem, na
variedade. É diferenciável. E você tem que... O H manda a origem no ponto P. O ponto P está na imagem dessa aplicação, né? E aí você checa que ela é uma imensão. Porque você pode calcular a derivada dela. Então, o que acontece se eu pegar a... Quem que seria, então, assim, a derivada do H, um determinado T1 TR, aplicado ao D DTI? Como é que eu calculo essa derivada? Estou derivando na direção, na variável TI, né? Tem que trocar a ordem, né? Então, o que você faz é isso aqui é a mesma coisa que a composição com φTI aqui fora. Então, isso aqui é a derivada com respeito ao TI, né? Da expressão φTI I, né? E aí eu boto o resto aqui. T11 e assim por diante, né? O iesmo aqui estaria omitido, né? Φ TR R de P. Então, estou derivando essa curva aqui na variável TI. Quanto que isso dá? É o YI, né? Naquele ponto. Certo? O φTI é o fluxo do YE. Certo? Lembrem que se eu pegar φ T de P e derivar isso com respeito a T, isso é exatamente o campo YI no ponto φT de P. É a órbita. Então, isso aqui vai ser o YI no ponto φI TI desse cara aqui. Aqui o iesmo está omitido. Mas aí é claro que eu posso jogar esse cara de volta para cá, porque tudo comuta, né? Então, isso aqui é exatamente o YI no ponto H de T1TR. Certo. Então, isso significa que se eu olho aqui está o T1, né? Aqui está o TR. E aqui eu tenho a minha H na variedade. Está me produzindo uma superfície. O que eu chequei foi que, se eu pegar qualquer ponto aqui do domínio, né, quando eu olho para a imagem, pela derivada dos vetores canônicos, o que eu vou obter aqui são exatamente os campos YI, aquele ponto. Certo? Ou seja, essa superfície que você produziu aqui é uma variedade integral. O tangente dela em qualquer ponto é a distribuição. Isso aqui com certeza dá uma subvariedade porque a H é uma imensão, né? Segue daqui que a derivada da H na origem, isso vai ser uma transformação linear do espaço euclidiano de dimensão R do tangente da variedade. Como a imagem dos vetores canônicos são os YIs, que são linearmente independentes, isso aqui é uma transformação linear injetiva. É injetivo. Então, a gente sabe que toda imensão é localmente um mergulho, né? Você pode restringir um pouquinho mais esse epsilon aqui. Portanto, vai existir um delta menor que esse epsilon. Tá ok. O H restrito ao delta é um mergulho. Em particular, a imagem, né,
esse cara aqui é uma subvariedade. Então a gente acabou de checar que o tangente dessa subvariedade é dado pela distribuição, né? Então, como a gente acabou de provar que o tangente dessa subvariedade, né, no H de T1 TR é o span. Né? Isso aqui, por definição, é dimensão, né? É o span das derivadas aplicada aos DDTI. Só que isso é exatamente o span do YR, que é a distribuição naquele ponto. Temos então que N é uma variedade integral de D que passa por P. Tá certo? Ok. Agora, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa prova, na verdade ela prova muito mais que isso. Então, o que eu mostrei, por enquanto, foi o seguinte, né? Foi esse enunciado aqui, que, dada uma distribuição involutiva, por todo ponto passa uma variedade integral. Né? Eu peguei um ponto P aqui, e mostrei que por aqui passa uma variedade integral, né? Agora eu afirmo que você pode provar uma coisa bem mais forte que isso usando a mesma prova. Alguém tem alguma ideia do que dá para fazer? Deixa eu fazer um desenho melhor. O que eu fiz foi, eu tenho aqui a minha distribuição, né? E aí o que eu fiz foi, para cada ponto P, eu construí uma aplicação que vai de uma bola aqui no espaço dimensão R, né? Que é a H, que vai me mandar essa bola aqui, em torno da origem, né? Numa subvariedade integral pelo P, né? Vou construir essa variedade integral passando pelo P aqui. Só que a mesma prova faz muito mais. Alguém tem alguma ideia? Eu gerei... Sim. Como? Isso vai sair como corolário, sim, está na direção correta que você está falando. Ou seja, a ideia é pegar as outras subvariedades. Né? Então, a resposta para a minha pergunta, que tem a ver com o que você falou, é que eu gerei a variedade integral que passa pelo ponto P. Mas com o mesma H, eu consigo gerar a variedade integral que passa por todos os pontos aqui. E aí, portanto, eu posso colecionar tudo isso numa mesma H. Eu posso aplicar o fluxo no ponto P, e aí eu gero essa subvariedade aqui, ou eu posso aplicar o fluxo num ponto P' aqui, um pouquinho em cima, e vai gerar também uma variedade que passa por lá. Tá certo? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, posso usar o conceito de seção transversal. Então, o que você faz é o seguinte, você tem aqui o ponto P, você tem um espaço vetorial de dimensão R, né? Então, você consegue encontrar uma seção transversal. O que é isso? Isso aqui é simplesmente uma
uma subvariedade de dimensão n menos r, né? Subvariedade, que passa pelo ponto P, e que no ponto P o tangente a ela complementa o tangente da distribuição. Ou seja, tangente à seção do ponto P soma a distribuição, né? Ponto P é o tangente da variedade toda. Certo? Vocês concordam que essa subvariedade sempre existe? Não é? Porque você pega uma carta, você usa um sistema de coordenadas, qualquer disco que seja tangente cujo espaço tangente é transversal, né? O tangente da P vai dar. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: uma vez que eu tenho essa seção transversal, tudo aqui é local, tudo aqui é pequenininho, tá? Então, eu posso agora escolher um sistema de coordenadas para sigma, que passa pela origem. E eu vou colocar esse sistema de coordenadas aqui. Vou ampliar essa caixa aqui, né? Então, aqui, essa direção agora é o R, N menos R, né? Tem aqui um intervalo aqui. E aí eu pego aqui, que eu vou chamar, vamos dar uma letra para isso. Alfa, talvez, não sei. Alfa. Uma aplicação que vai, então, desse disco aqui, de raio muito pequeno, dimensão N menos R, em sigma. Um sistema de uma carta. Certo? Em que o alfa de 0 é o P. Então, agora, cada ponto aqui da seção transversal vai corresponder a um ponto aqui nesse espaço. Então, o que você faz agora é definir H da seguinte forma. Agora, H vai ser definição. A H agora vai ser uma função de n parâmetros. Você vai ter o T1, TR, mas também tem o TR mais 1 e o TN. Então, a ideia é que essas últimas coordenadas aqui vão me identificar um ponto da seção. E as primeiras R vão me identificar o fluxo. Certo? Então, você faz, então, eu vou aplicar o fluxo φ T1 de 1, φ TR de R. Vou aplicar o fluxo a um ponto aqui que talvez não seja o P, mas ele é um P' próximo de P, que é o ponto que nessa carta aqui tem essas coordenadas, que é o alfa de TR mais 1, TN. Certo? E aí, se você define essa H, a mesma prova te diz que, dado qualquer distribuição involutiva e dado qualquer ponto P, você consegue um sistema de coordenadas em torno de P que vai mandar. Você escreve o domínio como um produto e esse sistema de coordenadas vai mandar esses planos aqui nas folhas. Certo? Que te diz que essa variedade integral ela não só existe, mas também tem uma estrutura de foliação. Como você falou, elas não se intersectam, né, localmente e podem ser todas arrumadas aqui por um sistema de coordenadas. Como? Diminuir. Tem que fazer a mesma prova, né? Você define H, depois você checa que você tem que checar que a derivada de H na origem, agora isso vai do Rn na variedade, é um isomorfismo, né? E aí você usa o teorema da função inversa. Que vai permitir diminuir o domínio da H para que ela seja um difeomorfismo, de fato. Certo? Então vamos só terminar escrevendo isso. Então não só passa por todo ponto uma variedade integral, mas eu posso escrever muito mais ainda.
existe um difeomorfismo φ que vai de um aberto de P, um aberto do Rn, que eu vou escrever como um produto de uma bola. Bom, o raio depois você pode normalizar, né? Posso colocar raio 1 se eu quiser aqui. Então, existe um difeomorfismo, tal que, vou chamar de psi aqui. O psi de P é igual a 0. O U aqui é alguma vizinhança de P, né? Psi de P é igual a 0. E que manda e tal que, quando você olha para a pré-imagem dos planos, né? Como é que seriam esses planos aqui? As últimas variáveis iguais a uma constante, né? xr mais 1 igual a uma constante C1, tarará, xn igual a uma constante C... Quantas são? N menos R, né? Então, que isso aqui é variedade integral. Para todas as constantes, né? Para todo C1, Cn menos R que pertencem a essa bola aqui. Certo? Então, na prática, o que isso está dizendo é que toda distribuição evolutiva tem associada a ela uma foliação local. Okay. Sim. Sim. É única. Como é que a gente pode ver isso aqui? Bom, ela tem que ser única porque ela tem que ser gerada pelo fluxo, né? Quer dizer, se você tem uma... eu deveria ter observado isso. A folha é única porque, como você sabe que ela é... Digamos que eu tenho uma folha, né? Como você sabe que o tangente dela em qualquer ponto é o span dos y, né? Naquele ponto. Então, isso significa que os campos y ao longo dessa subvariedade são campos tangentes a ela. Então, quando você resolve a EDO do y, essa órbita tem que estar contida nela. Então, toda folha tem que ser dada por essa aplicação aqui. Certo? Ou seja, segue da unicidade de EDOs usuais. Mais alguma pergunta? Então, tá bom. Então, a gente continua na próxima aula. Na próxima aula, talvez eu traga alguns exercícios. É bom vocês irem fazendo os exercícios do Morita. Uma pena que eles já estão resolvidos, né? Pelo menos alguma ideia.